Então, em primeiro lugar, qual era o contexto histórico? Nos últimos meses eu estudei com os irmãos aqui o livro de Gênesis. Você sabe que Deus chamou Abraão, prometeu para Abraão que da sua descendência iria nascer uma grande nação. Abraão então teve Isaac, depois teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os 12 tribos de Israel. Aquele povo então começou a crescer, até que eles pediram um rei. No primeiro momento, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul reinou por um tempo, depois ele foi rejeitado por Deus. E aí então Deus levanta Davi, e Davi reina sobre Israel. Israel então prospera com Davi, depois vem o filho de Davi, que é Salomão. A partir daí então, depois que Salomão morre, Israel se separa em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. E aí a Bíblia vai narrar no livro de Reis, e em todo o Antigo Testamento, que ao longo da história do Antigo Testamento, Israel sempre se afastava de Deus e caíam no pecado da idolatria. Sempre quando Deus abençoava eles, eles se esqueciam de Deus e adoravam a outros deuses. Deus então levantava os profetas e corrigia eles, mas eles não ouviam. Então Deus permitia que viesse o cativeiro. Deus permitia que se levantasse algum inimigo, algum povo vizinho, os filisteus, os cananeus, algum povo, e escravizasse Israel. Então, quando eles estavam sendo escravizados, eles se arrependiam, eles pediam perdão, e Deus livrava eles da mão dos seus inimigos. E isso aconteceu por várias vezes. Mas nós vamos ver que no Antigo Testamento, chegou uma hora que encheu-se o cálice de ira de Deus, e agora então, Deus permite que eles sejam escravizados novamente. E quando nós iniciamos aqui o Novo Testamento, Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, eles estão sendo escravizados por Roma. Roma estava escravizando aquele povo. E essa escravidão era tamanha que o povo vivia na miséria. O povo de Israel aqui no Novo Testamento, eles estavam na miséria. A miséria é tamanha que quando Jesus multiplica lá os pães e os peixes, as pessoas começam a seguir a Jesus. Começam a seguir não por causa dos ensinamentos dele, mas por causa do alimento. Porque literalmente aquele povo passava fome. Então eles viviam um cenário de pobreza e de escassez. Alguns historiadores vão dizer que os romanos chegavam a cobrar 50% de imposto em cima daquele povo. Imagine você trabalhar, e aí, quando você vai receber, alguém pega 50% do seu salário. Então era impossível daquele povo prosperar, era impossível deles terem o básico. Então eles estavam na pobreza. E qual que era a expectativa daquele povo? Eles esperavam o Messias. Mas qual era o Messias que eles esperavam? Eles esperavam o Messias que viria para liderar um exército contra os romanos. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Eles esperavam que o Messias seria um líder militar, que ele iria vir, iria derrotar os romanos, e Israel iria prosperar, assim como foi nos dias de Davi e nos dias de Salomão, que foi o período de maior prosperidade da nação de Israel. Então essa era a expectativa deles, um Messias libertador, um Messias que viria para reinar, para liderar, para triunfar. Quando Jesus, aqui no capítulo 5, ele vê a multidão e ele abre a sua boca, e ele começa a falar, eles estavam esperando uma mensagem triunfalista, dizendo: olha, vocês vão vencer, eu vou tirar vocês da pobreza, vocês vão prosperar, eu vou libertar vocês dos romanos. Eles estavam esperando uma mensagem assim. Não é diferente dos nossos dias. As pessoas que só querem ouvir: Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, a porta vai se abrir, você vai prosperar, eu vejo uma chave de ouro, eu vejo uma porta aberta. Eles estavam esperando isso, mas eles não ouvem isso. E Jesus já começa quebrando tudo quando ele diz, capítulo 5, deixa a Bíblia aberta, amado, capítulo 5, versículo 3. Antes de eu ler, eles estavam esperando uma mensagem triunfalista, mas Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres. Aqui está falando pobres de espírito, mas em outro lugar diz apenas pobres. E aqui já começa, entre aspas, a decepção daquelas pessoas.
porque eles queriam ouvir uma mensagem triunfalista. Mas Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, ele confronta a expectativa que aquele povo tinha. Ele vai mostrar para aquele povo que o foco de Jesus naquele tempo não era libertar eles de Roma, mas era um outro tipo de libertação, que nós iremos falar daqui a pouco. Chegaria sim um momento que Jesus iria reinar, e que ele vai voltar para estabelecer o seu reinado neste mundo, para derrotar o anticristo, para derrotar o império das trevas, mas aquele tempo não era para isso.